Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa no estado de São Paulo. Nós estamos no estúdio da TV Câmara em Bauru e vamos conversar sobre saúde, mas com dois serviços especializados de uma rede complexa hospitalar com certificação aqui no município. O diretor administrativo da Maternidade Santa Isabel, Adilson Zamarim, e a diretora administrativa do Hospital de Base, aqui em Bauru, também histórico, conhecido, consolidado seus serviços de traumas e outras especialidades, a Roberta Fiuza Ramos. Obrigado por terem vindo aqui. Numa situação de homenagem, de reconhecimento, e o Adilson, logo de cara, ia começar, falou um dado importante, que é desconhecido talvez das pessoas. De cerca de 6.500 hospitais no país, 450 têm certificação, entre eles as unidades que vocês administram. Sem dúvida, acho que é um diferencial muito grande, né? Que a gestão FAMESP vem trabalhando bastante no foco da qualidade e humanização do paciente, né? Trabalhar os processos e essa certificação é uma certificação bem difícil de conseguir porque ela avalia todos os processos de trabalho, os quesitos que tem preconizados nesse manual da qualidade, ao qual vai avaliando e vendo se atende ou não atende. Se você tiver, por exemplo, 90% de uma ação concluída, eles não consideram, eles consideram como não atende. Agora, para ser certificado, tem que atingir aí os 100% da totalidade dos pontos aí, para conseguir atingir essa certificação. Roberta, e não é diferente na área de alta complexidade, especialização, tanto de traumas quanto AVC, infartos, desse fluxo de serviços do hospital de base. Aqui nós temos quantos leitos operacionais, hoje pensando em clínicas gerais e UTI, na estrutura atual do base? Atualmente o hospital de base conta com 169 leitos, desses 28 são para UTI. O nosso perfil assistencial hoje, né, a nossa prioridade que a gente tem é atender trauma, AVC, paciente, né, de AVC, tanto hemorrágico como AVC, ele é porta aberta, isso então é um serviço que a gente tem hoje junto com o SAMU, então foi detectado que esse paciente ele está tendo um acidente vascular cerebral, ele é encaminhado diretamente. A gente tem aí um fluxo interno onde eles avisam e a gente passa todas as informações para o neurologista avaliar e o paciente vem direto para o hospital de base. E também o que nós priorizamos é os pacientes de infarto agudo com supra, que é aquele que está no momento ali do infarto mesmo, né? Que ele está passando por aquele estresse todo, e aí são esses pacientes que a gente tem o nosso perfil de trauma hoje direcionado, né? Eu comentei sobre a questão do fluxo, que é ao contrário do que as pessoas possam imaginar, tem a rede com o SAMU, o AVC, o infarto com a outra característica, com um protocolo muito bem definido, mas estamos colados fisicamente com o pronto-socorro, né? Isso acaba gerando algumas dúvidas ainda. Na verdade, o fator de estar todos dentro do mesmo terreno, né, físico ali, ele causa essa dúvida e até mesmo situações que às vezes é tida como do PS, mas na verdade o hospital de base existe essa diferença. O pronto-socorro municipal é do município de Bauru, e o hospital de base, hoje, ele tem um contrato de gestão junto à Secretaria de Estado. Para que a gente possa, né, reforçar como que é o fluxo das UPAs e até mesmo do pronto-socorro, né? Que hoje o hospital de base, ele atende os municípios aí da micro-região de Bauru, são em torno de 36. Então, como que é essa lógica, essa logística? O paciente é aquele que está numa UPA ou num hospital municipal da nossa referência, o médico solicitante ele relata através do sistema CROSS todas as informações desse paciente, cai na central CROSS em São Paulo, e São Paulo que direciona essa ficha de acordo com o perfil que a gente comentou. Então,
o hospital de base hoje, a prioridade são esses pacientes, né, de trauma, AVC e AM, e também nós atendemos clínica médica. E tem aí o médico da especialidade avalia se é pertinente, se precisa de complementação de exames, e dependendo da situação ele realmente vem mesmo. Ou então a gente hoje, posso complementar? Porque, Claro, assim, por favor. apesar do hospital de base não ser um hospital porta aberta, né, de pronto-socorro, a questão hoje que nos incomodava muito era a superlotação na rede. E isso traz totalmente assim, um desconforto para a equipe médica, para a equipe que está ali na gestão, para quem está regulando essas fichas, e mais do que isso é entender a aflição do paciente e do familiar. E nós nos inscrevemos num programa do Ministério da Saúde, que é o PROAD, né, que é um programa aí que trabalha principalmente, são feitos por hospitais de excelência da rede privada, onde eles trazem toda a expertise deles para trabalhar os prontos socorros com superlotação. E quando após a inscrição e fomos visitados por eles, que no nosso caso é pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, a gente sabia que não nos enquadraríamos no perfil de ser um pronto-socorro. Mas a gente demonstrou, né, a preocupação, o incômodo, e saber que internamente a gente tem situações que podemos melhorar. E aí eles conseguiram, né, a gente aí como eles dizem, o primeiro case de sucesso do Ministério da Saúde, por não ser um hospital porta aberta, de trabalhar com todas as ferramentas para que a gente possa, dentro desses instrumentos de trabalho, melhorar o nosso giro de leito para poder fazer com que esse paciente chegue mais rápido. Então, nós estamos aí, começou esse trabalho em setembro do ano passado, nós estamos aí hoje colhendo alguns frutos, que é tentar fazer com que esse paciente venha mais rápido para dentro do hospital e melhorar também as nossas taxas de internação, de permanência, para poder dar uma vazão mais rápida. E nós estamos no caminho, Nelson, nós estamos conseguindo fazer com que, né, através dessas ferramentas, a equipe médica entenda, a equipe da enfermagem. Então, nós estamos hoje, na sexta-feira passada, nós conseguimos aí uma taxa de permanência de 4,84%, que nós diminuímos aí em torno de 15%, lógico, né? Isso tudo é feito com muita segurança, baseado nos critérios, né, de qualidade, de responsabilidade, que não é fazer com que o paciente saia, né, se ele não tem condição, mas é tentar fazer que tudo que está amarrado interno a gente consiga agilizar para que ele possa ter a alta reservada com garantia, para que a gente possa trazer outro paciente da rede. A questão de gestão dos desafios do dia a dia, tal qual lá na maternidade, para retornar de novo para o Adilson. Adilson, a gente fez há um tempo aqui, atualizando, na verdade, um problema ainda muito crônico, que é a chamada gravidez na adolescência aqui. E esse é um dos retratos, né, dos atendimentos que acabam sendo função lá da maternidade. É um indicador, lógico, que depende de cultura, comportamento, uma série de fatores, mas como é que o hospital vê na função dele de humanização, também dentro das características, essa ideia de conversar com o familiar, com a mãe, a presença ali não só do nascimento em si, né, mas de entender os efeitos disso do ponto de vista de saúde. Sem dúvida, toda a equipe, principalmente médica, de enfermagem, toda a equipe assistencial tem trabalhado bastante essa parte nesse atendimento específico das gestantes, né, na adolescência, tudo explicando, tudo o contexto, e até para poder conduzir da melhor forma, de uma forma mais transparente com o paciente e uma forma mais técnica, médica também, para dar as condutas adequadas para poder atender a paciente da melhor forma e, além de a humanização, nesse caso, que é importante, para que tenha um parto com maior segurança,
e credibilidade possível para a equipe assistencial conduzir aí no dia a dia. O Rulo comentava aqui durante a moção de aplauso um dado, por exemplo, que ele é simbólico e não é só simbólico em si. Um hospital que tem banheira dentro do atendimento, para ter ideia dessa questão da rede quando a gente diz humanização. Né? Exatamente. Quando a FAMESP assumiu a gestão em 2012, ela fez um processo de reestruturação, toda a maternidade, com o apoio do Estado, investimento do Estado. A maternidade foi reformada em 100% de toda a estrutura que existia ali. E nessa nova estrutura foi adequada, de acordo com as normas, as regulamentações, para poder fazer um atendimento adequado para as pacientes. E quando a gente fala de parto humanizado, vem sempre essas normas, que tem a banheira exatamente para que a gestante se sinta relaxada, calma, para que possa fazer um parto normal com qualidade. Diz que o pedido de atendimento de saúde, Roberto, é aquele mais importante da aflição que a gente está no dia a dia. Fico imaginando a porta com AVC e infarto lá dentro da nossa incapacidade de entender o que a gente fez de errado lá atrás. Né? Mas pegando ainda o mesmo público do Adilson, a questão de adolescentes e jovens, nós temos na estatística que, por força da nossa missão pública, a gente atualiza sistematicamente aqui, trimestralmente, e no caso dos acidentes que envolvem, sobretudo, motos e jovens, com um número muito grande ainda de mortes. De novo, uma questão cultural de comportamento de rua, mas como a gente está falando de gestão de saúde, que recai lá na ponta do serviço boa parte dessa demanda para o hospital de base. Isso é uma situação que a gente preocupa muito, né, porque a gente vê hoje um trânsito carregado, né, é um dos maiores índices nosso que é trauma, né? Hoje, para você ter uma ideia, o hospital de base, nós separamos um primeiro corredor ali só com a ortopedia, então a ortopedia hoje representa no número de internação em torno de 60% da nossa média mensal para a ortopedia. Mas tem tempo a questão... de permanência eventualmente maior, né, de acordo com o trauma, ou não? É cirúrgico, normalmente é cirúrgico, né, quando ele não... se for um acidente, vamos dizer, um trauma mais brando, a gente considera ele que não precise de uma UTI, Sim. Mas também tem os traumas mais graves e que ele acaba permanecendo um longo tempo dentro do hospital e na UTI, que é um leito hoje... que eu vou dizer assim, que é uma espécie de raridade, porque a gente tem 28 leitos, só o hospital de base, né? Mas por conta de ser um hospital de trauma, ele consegue comportar, mas tem ainda algumas outras demandas, por exemplo, não só trauma de carro, né, de trânsito, mas, por exemplo, nós estamos entrando aí num período onde tem muito trauma de fêmur, de senhor idoso, né, que acaba esfriando e se agasalha mais e tropeça. Quedas, acidentes domésticos. Domésticos, exatamente. Então, e aí nós temos toda uma preocupação, porque esse paciente idoso, quanto mais tempo ele permanece na rede, a chance dele não ir para uma cirurgia logo que ele entra aumenta. Então, a gente precisa sempre estar trabalhando com esses números para tentar puxar mais rápido, para que ele tenha uma recuperação melhor. Só para entender, a senhora saberia dizer, do hospital de base aqui, trauma e essa questão dos serviços de infarto e AVC, da rede regional nossa, qual é o outro regional mais próximo hospital que também está com essa especialidade lá dentro da região deles? De trauma? Isso. Traumas, somos só o hospital de base. Eu comentei por isso para entender o seguinte, se um acidente, infelizmente não incomum, nesse momento, de um veículo que, enfim, teve uma batida lá em Santa Cruz do Rio Pardo e ele teve vários ali do dia a dia, a central de regulação já tem Bauru como o encaminhamento quase que natural. Sim. Dentro dessa demanda. Sim. Inclusive, em alguns momentos, a gente foi conversado junto com o Departamento Regional de Saúde que, por conta de sermos um hospital desta complexidade,
a média complexidade, desde o ano passado, ela começou a ser redirecionada para a gente ficar exatamente com a alta complexidade na questão do trauma. Porque hoje, nesse momento, o hospital de base é responsável por atender 100% desses traumas. E aí tanto faz a queda doméstica aqui sem juízo de valor, gente, é para entender a noção sistêmica, que é a nossa contribuição aqui. A queda lá no banheiro, do tapete, o idoso, que é muito comum, e a gente está aumentando cada vez mais os idosos, como sabe, essa demanda vai aumentar. Você tem, às vezes, uma classificação de média complexidade, mas tem a gestão lá do tempo de permanência, que é o desafio, para aquele que está lá, que levou um acidente, perfuração, né, enfim, e várias fraturas. Olhando de novo para a maternidade, Adilson, tem um outro ingrediente aqui que infelizmente está associado a outra questão cultural, para aproveitar nossa colaboração aqui de visão sistêmica, para as pessoas entenderem, gente, o que é o serviço e o desafio deles no dia a dia, que é a violência relacionada à mulher. O próprio Tribunal de Contas apontou junto às unidades de saúde, quanto à maternidade, pensando em todos os serviços complementares, né? A mulher que apanhou do marido em casa, grávida ou não, aquela que vai depois para a Roberta lá no hospital de base dentro da área dela, e aquela que está grávida com o neném lá em casa e que apanhou, enfim, do marido, teve a violência, para esses serviços funcionarem, a delegacia da mulher e assim por diante. Sim, a maternidade, vale ressaltar também que é uma maternidade de porta aberta, demanda espontânea, para Bauru e os 18 municípios da região, atendendo média e alta complexidade, e para os 68 municípios, atendendo como UTI NEL, para 68 municípios da região. E realmente é uma porta de entrada, no caso de violência à mulher, e a maternidade tem até trabalhado bastante esses protocolos, aperfeiçoado esses protocolos, para poder notificar os órgãos competentes, para poder tomar as providências devidas no acompanhamento depois da mulher. Nós damos todo o tratamento ali, o atendimento, primeiro atendimento à mulher, e depois encaminhamos aos responsáveis para que seja acompanhado e tomado as providências devidas. Entender um outro dado desse desafio não menos importante, que esse trabalho humanizado, que depende de uma coisa, assistência médica ali, dos protocolos do dia a dia, o outro de assistência social e de pessoas que são vontades próprias que podem chegar lá nessa condição e sequer querer que faça o registro. Exatamente. Né? Tem ainda muitos casos que não são notificados pelo fato da paciente optar pelo sigilo também. Tá. E aí tem que ser respeitado aí. Adilson, a questão dos prematuros de nascimentos é uma demanda que tem muita significância hoje lá, diante da realidade de vocês no dia a dia? Existe sim, é uma demanda, hoje até tem caído um pouquinho as taxas, mas existe, por isso que nós temos aí a UTI neonatal para poder atender a região aí nos 68 municípios e seguir aí todos os protocolos, assistência médica, para que consiga ter êxito no tratamento. E graças a Deus, acho que todos os casos que entram, às vezes bem complexos, pacientes de 30 semanas, 35 semanas, como exemplo, né? E consegue ter a sobrevida aí, consegue ter um acompanhamento de todo o tempo, o período que for preciso da maternidade de Santa Isabel. Tá, Roberta, quando a gente falou de certificação, isso também serve do ponto de vista sistêmico, né? De como funciona isso do ponto de vista de gestão do dia a dia, que é o Ministério, o Estado, como é que eles aferem essa questão para a obtenção da certificação? Na verdade, a certificação, o Hospital de Base, ele se certificou em 2023, em agosto, agora agosto de 25 a gente passa por um processo de recertificação, né? Na verdade, é um processo voluntário. É a unidade que busca... Provoca o organismo. Isso, vai em busca de acreditadoras, né, que aí hoje conceituadas dentro do mercado, para que a gente possa validar todos os processos hoje de trabalho. Então, nós estamos aí... E assim, o processo de certificação trata-se da melhoria contínua. Então, não é porque você foi certificado em 2023 que você tem isso garantido para 2025. Pelo contrário, são níveis de acreditação e que, à medida que você vai crescendo nesses níveis, a exigência vai aumentando, né? Os indicadores, as estratégias de ação, todo o modelo de melhoria contínua, ela vai também ficando mais complexa.
E aí nós estamos em busca dessa certificação, da recertificação agora nível 2, porque você pode, se você não cumpre, você pode perder. E é um trabalho, na verdade, de quebra de paradigma, né? Porque assim, as pessoas, o que eu sempre digo dentro do hospital é que a certificação ela vem para dar garantias de tanto para o paciente vai ser atendido com qualidade e segurança, mas também atender às normas de trabalho e dar garantias para a equipe que você está trabalhando hoje num lugar seguro, né? E isso é uma cultura, você tem que embutir isso dentro dos seus valores hoje, enquanto pessoa, enquanto instituição, e dar continuidade, porque assim, é um processo que, além de complexo, ele é trabalhoso, e você tem que acreditar que aquilo é para melhor eficiência do hospital. E tudo isso reunido, Nelson, dá muita ferramenta para quem está hoje trabalhando. E aí, assim, eu quero deixar claro que não é a Roberta que faz isso, tem uma equipe toda envolvida, né, dentro do hospital, dentro da qualidade, dentro da humanização, que é estar envolvida e acreditar nisso, né, que você está trabalhando para uma pessoa que muitas vezes você não conhece. E essa é a ideia, tratar esse paciente, que ele resgate dentro do atendimento o valor. Então, o que a gente quer entregar para o paciente é dar o valor àquilo que ele veio buscar, que é a recuperação, ter a saúde de novo restabelecida. Muito obrigado, Adilson Zamarin, a Roberta Fiuza Ramos, que nos ajudaram aqui do ponto de vista sistêmico. A gente fala do desafio da gestão de saúde pública em alta especialidade, do nascimento aos nossos tombos lá na velhice do dia a dia. As pessoas estão vendo cada vez mais, né, infelizmente, nascendo com muito mais saúde, as taxas de natalidade são cada vez mais eficientes, e saúde é o investimento necessário para fazer toda essa demanda. É saber como é que você lida com o estresse do dia a dia como profissional, como médico, diante de uma demanda do nascimento, da vida e da permanência do desafio. Nós trabalhamos bastante, bem integrados com a equipe, principalmente a equipe administrativa e a equipe assistencial, exatamente para poder dar um atendimento digno e um atendimento de qualidade mesmo, visando sempre a melhoria do processo para o paciente e, assim, dando esse foco na humanização, respeito às mulheres que ali estão sendo atendidas, para ter seus bebês aí da melhor forma possível e sempre com muito carinho e respeito de toda a equipe. E também, além do processo assistencial, a maternidade também oferece o curso de gestantes, para que as pacientes possam ir na maternidade, possam entender também como que funciona esse curso, os processos junto com os bebês, tudo, dão todas as dicas, as orientações, para que a mãe também se sinta mais à vontade depois da maternidade, depois do parto, possa fazer todo o atendimento em casa. E também a maternidade já faz algum tempo que ela deixa a demanda espontânea, ela mantém a demanda espontânea para visitas agendadas para conhecer a maternidade, conhecer os profissionais, falar com os profissionais, muitas vezes tirar dúvidas. Então a maternidade vem trabalhando bastante esse foco também para poder atender mesmo de portas abertas as gestantes que queiram ir lá visitar a estrutura. Obrigado, Roberta, por ter vindo Obrigada aqui conosco nessa visita. Ela perguntava se jornalista faz muito cortisol, né? Porque fica perguntando de tudo o tempo todo. Faz. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. Se você acompanhou esse nosso bate-papo com o Adilson e a Roberta, mas pegou no meio do caminho, está curioso ou quer se informar um pouco mais sobre a visão sistêmica de gestão de saúde com os desafios de cada uma das unidades, Maternidade Santa Isabel e o Hospital de Base nesse nosso encontro, não se preocupe, fica tranquilo, porque é um programa com um documento público. Você pode assistir a hora que você quiser na página da TV Câmara Bauru no YouTube. É só clicar em vídeos. Até!